Vamos matar a saudade dele? Ai, que vontade de dar um abraço! Você tá bem, meu amor? Coisa boa de ter aqui. Que felicidade a minha! Delícia. Nossa, ainda para falar de um assunto tão atual, né? Que tá rolando de fato, infelizmente a gente percebe isso. Inclusive com pessoas no nosso entorno, que é o languishing. Achei muito interessante que já deram até um nome para isso. Que não chega a ser uma depressão, né? A pessoa às vezes está até vivendo uma vida normal, né? Mas tem uma apatia, tem um desânimo. Explica pra gente o que é o language, Edu. É interessante porque quando a gente pega a palavra definhando, lânguido, a gente começa a ter essa percepção. Tá. O que é esse estado? Quando uma pessoa ela tem um histórico de experiência de desamparo, ela começa a trazer para o presente uma sensação de vazio, uma sensação de solidão, uma sensação de autoexclusão. Tá. Aí, quando entrou a pandemia, ela entra impactando exatamente essa sensação, o desamparo. A gente vai para casa, fica no lockdown e a gente se pergunta, e agora? E essa sensação de... tem pessoas que eu amo, mas não estão do meu lado, não estão me dando suporte, não estão me dando sustentação. E essa sensação desse vazio que já tinha presente, ele começa a se tornar mais intenso. Tem a ver com falta de esperança? Essa falta de esperança, ela é fortalecida pela dificuldade que a pessoa tem de pedir ajuda. Então, sabe aquela pessoa que quando adoece, ela fica incomodada de dar trabalho para alguém? Sim. E aí, dentro desse contexto, ela está se sentindo desprotegida e ela não pede, ajuda, ela não liga, tipo assim, olha, estou passando por essa situação. E aí ela simplesmente vai se fechando dentro dela mesma. Tá. E esse estado vai gerando essa apatia e por isso que assim, o desânimo, A gente acha sem que tá todo mundo muito alma. ocupado para poder dar uma força pra gente, né? E não quer incomodar e etc. É uma situação difícil. Pode ser um primeiro passo para uma depressão? O language? Por isso que as pessoas que já tinham esse quadro de desamparo, elas já eram pessoas que estavam alimentando muito dois níveis. A depressão, porque fica focado demais em situações passadas. Tá. E pessoas muito ansiosas que elas ficam projetando o futuro com muitas incertezas e dúvidas. Então, esses dois estados que ficam sendo alimentados por essa sensação de desamparo no passado poderia ter acontecido, poderia ter feito e no futuro, como é que vai ser? Então, por isso que quando fala depressão é passado. E quando a gente fala futuro, é ansiedade. Tá. Eu tenho uma impressão assim, tem a ver com essa coisa de um vírus, que é uma coisa mínima, né? Invisível. Ter transformado a vida das pessoas, quer dizer, dá uma sensação de... Não há como combater. Uma impotência mesmo. É de impotência. Exato. E é por isso que quando a gente... a sensação da morte, ela bateu na porta, entrou dentro de casa e a gente começa a dizer assim, aquilo que a gente vive começa a ser incorporado. Eu começo a sentir isso no meu corpo e começa a se tornar parte do meu pensamento. Então, quando a gente diz assim, não se aproxima, não toca, eu preciso lavar as coisas. Então, a gente diz assim, que em algum momento a gente ficou meio paranoico, com aquela sensação de perigo em todo canto. Então, isso é hormônio ruim o tempo inteiro bombardeando o nosso sistema, né? É mais ou menos como se a gente estivesse sendo induzido a uma síndrome de pânico. Então, isso assim, mundialmente, nós começamos a viver uma síndrome de pânico. Pânico de sair na rua, pânico de ir no supermercado, pânico de que alguém chegue em casa, né, e aí ela não está higienizada. E a gente começa a criar esse sentimento de necessidade de se fechar, de se retrair. Quando você está forte emocionalmente, esse language, esse estado de definhar, ele não entra. Por quê? Porque é como se eu já tivesse anteriormente com essa dificuldade de pedir ajuda e eu me sinto cuidando do mundo, mas não cuidando de mim. Tá. Então, a minha preocupação, muitas vezes você vai ver que as pessoas dizem assim, eu estou preocupada com a minha mãe, eu estou preocupada com o meu pai, eu estou preocupado... E a gente começa a perceber que essa pessoa ela tem dificuldade de dizer assim,
eu preciso pedir ajuda para que alguém cuide de mim. Não consegue olhar para dentro, né? Isso não tem a ver com porque a gente nasceu, o ser humano precisa do ser humano. Sim. Né? A gente precisa do outro. Não nasceu né? para viver sozinho. E isso, essa sensação de que o outro tem que ficar longe, acho que tem muito a ver com isso também, né? É a experiência do amor. Né? Algumas vezes, quando eu vim aqui, eu falava assim, amor, o significado primitivo da palavra amor é ausência de morte. E nesse momento de pandemia, a morte estava muito presente e o convite, né, a experiência do desamor era muito forte. E muitas vezes, né, a gente vai dizer assim, quantas situações aconteceram e que em algum momento a gente ficou desamparado. É assim, eu queria estar perto de uma pessoa que eu amo, eu queria um apoio da empresa que eu estou trabalhando, e de repente a gente diz assim, falhou esse ponto, faltou esse pilar e eu começo a me sentir, às vezes, fechado, retraído dentro de um espaço e com a sensação de que eu começo a viver essa apatia, essa sensação de não poder contar com ninguém e a sensação de estar definhando diante de uma realidade que eu perco essa referência de esperança no que vem pela frente. Então vamos ajudar as pessoas a identificar isso? Porque Bora. a Vida Segura, por exemplo, está dizendo ótima definição, ela está dizendo que é tudo que ela está sentindo, está se identificando com o tema. A Lúcia também diz que não pode reclamar, sabe? Eu e os meus estamos saudáveis, às vezes bate um vazio mesmo assim, né? E ela precisa ser forte para lidar com isso. Ajuda as pessoas a identificar como saber que está passando por isso para poder pedir ajuda. Por exemplo, se de repente eu sempre gostei do meu trabalho, sempre gostei do que eu faço, agora não quero mais sair de casa, não quero voltar no presencial, meus amigos me convidam para passear, para fazer alguma coisa, eu não quero ir. Como é que a gente identifica isso? Eu vou dizer assim, as primeiras dificuldades, a primeira dificuldade é de pedir ajuda. Isso é, essa dificuldade de dizer, estou precisando de ajuda, estou precisando de colo, estou precisando de afeto, estou precisando de um abraço, estou precisando de amor. E isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você vê que a pessoa, ela está colocando atenção fora, em cuidar dos outros do que de si mesmo. Isso vai fazendo com que a gente esvazie a nossa energia, porque ontem eu respondi essa pergunta para uma aluna, que ela disse assim, por que eu cuido tanto das pessoas e as pessoas não cuidam de mim? Porque simplesmente, quando eu estou colocando a energia em cuidar de alguém como ato de desamor, de negação a mim mesmo, eu estou criando uma dinâmica, e essa dinâmica eu começo a me relacionar e fazer com que as pessoas simplesmente comecem a ter essa percepção de que eu não preciso. Eu faço com que as pessoas acreditem que eu não preciso, até o momento em que eu começo a desmoronar. Então é aquela coisa que a gente faz, a imagem, né, de, nossa, eu sou forte, dou conta. E aí chega um momento em que a gente diz assim, essas duas situações, elas vão começar a trazer uma sensação de perda de energia, uma sensação de falta de vontade. E isso começa a aparecer autoexclusão. Entendi. Eu vou me autoexcluindo. Eu não vou ver os amigos, eu não vou ver as pessoas que eu amo, as pessoas que podem fazer bem. Vamos conversar sobre isso numa próxima oportunidade, sem dúvida nenhuma, Edu. Obrigada pela sua presença aqui. Para fazer contato é o educhin.com.br, nas redes sociais. Eduardo Chiniachique Oficial no Instagram e Eduardo Chiniachique YouTube, Muito importantíssimo. Vamos conversar mais uma vez sobre isso. Obrigada, gratidão enorme, meu querido. Gratidão. @Leão Lobo TV. @Regiane Tato. Até amanhã, gente. Beijo.